Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo sobre DCS Horários. Eu sou o Tiago. Hoje vamos fazer uma pequena introdução ao DCS Horários. Vamos tentar abordar o processo todo, desde a introdução dos dados até à impressão dos horários já feitos, e vamos tentar demorar menos do que um quarto de hora. Não sei se vai ser possível, mas vamos tentar. Tenho o programa já aberto. Se repararem, o programa está organizado em 4 blocos, aqui nesta janela que nos aparece logo ao início, em que temos dados, horários, output, gestão. Regra geral, utilizamos o programa da esquerda para a direita, ou seja, começamos por definir toques, introduzir dados, construir os planos e só depois passamos para a secção horários, onde vamos construir os horários, pode ser automaticamente ou no editor de horários. No final vamos para a secção output, é a secção onde se disponibilizam os horários, pode ser de forma impressa, nestes 2 botões, ou através da app, ou também por e-mail. Também é possível exportar ficheiros para colocarmos os horários online, no botão de impressão. Por último, temos a secção gestão, que contém várias ferramentas que podemos usar já ao longo do ano letivo, ou seja, já depois das aulas terem iniciado, e são ferramentas de apoio à gestão que nos permitem ver professores livres, ocupados, etc. Vamos então voltar à primeira secção, que é a secção dados, e vamos então começar a construir um ficheiro. Podemos começar por clicar no botão novo. Aqui indicamos um nome para este novo ficheiro, vamos chamar por exemplo escola de testes. Isto é só um exemplo. E vamos clicar em seguinte. Criar um novo ficheiro. Aqui podemos inserir turmas de forma rápida. Vamos imaginar, por exemplo, que queremos turmas do 7º ano, de A a D, por exemplo. Basta escolher estes valores e clique no botão criar turmas e ele cria as turmas com esta especificação. Se quiser criar também 8º ano, as mesmas letras, basta mudar o ano e clicar outra vez. Se precisarmos de uma turma que não corresponde a este sistema de introdução, podemos escrever manualmente. Por exemplo, MEC, para mecânica, por exemplo. Isto é só um exemplo. 10º ano. E podemos criar outra também. É só escrever gesto para gestão 12º. São exemplos. Vou avançar. Seguinte. Aqui já estamos em professores. Aqui podemos inserir professores à mão também. Maria. Manuel. Pedro. Marta. É só clicar. Também é possível importar. Temos este botão, importar professores. Permite-nos importar, por exemplo, a partir de um ficheiro do Excel, por exemplo. Neste caso, vamos fazer o seguinte, outra vez. E agora já estamos em salas. Em salas, também temos algo parecido ao que tínhamos para turmas. Eu, se precisar de salas de 1 a 15, com o prefixo S, clico aqui. Ok. E ele gerou, com essa especificação. Uma sala específica, por exemplo, tenho aqui uma lista de salas típicas, em que posso escolher, por exemplo, a biblioteca. E ele insere. E, por exemplo, o ginásio. Sim. E também posso escrever aqui em cima, à semelhança do que já vimos. Seguinte. Para as disciplinas não podemos introduzir, podemos só escolher de uma lista pré-estabelecida que temos aqui. Neste caso são disciplinas normais, por exemplo, Educação Visual, FQ, FRAN, pronto. Aqui uma série delas. Ou todas, pronto. Seguinte. E depois aqui temos os cargos, que também podemos escolher aqui alguns, só para exemplo. E, por fim, concluir. Ok. Aqueles dados foram criados. Com alguns dados já no programa, podemos querer definir a nossa grelha horária. Para o fazer, clicamos no botão toques. E aqui está a grelha atualmente configurada. Portanto, podemos alterar os tempos por dia, a duração dos tempos, o início das aulas, a que horas é que começa a grelha, definir os intervalos na coluna intervalo e até ativar várias grelhas horárias se for o caso. Existe um vídeo específico sobre grelhas horárias, neste caso vamos deixar estar como está. Cancelar. Vamos então passar para tabelas. Clicamos aqui no botão tabelas. Já estão aqui presentes os dados que introduzimos no assistente. Portanto, temos os professores que criamos lá, turmas, salas e atividades. Se faltarem dados, além daqueles que já inserimos no assistente, podemos inseri-los aqui. Para isso, primeiro escolhemos a tabela onde queremos inserir, por exemplo aqui uma sala,
clico aqui em salas e depois clico no botão mais e desta forma estou a inserir um novo registro em salas, neste caso uma nova sala. Seria só preencher a ficha e gravar. Neste caso vou fechar. Se eu quiser alterar dados de professores, por exemplo, ou turmas, eu escolho a tabela mais uma vez, por exemplo, professores, e posso clicar duas vezes num professor que já tenho, clico duas vezes, e estou a consultar a ficha dele. Neste caso, por exemplo, vou ativar aqui à noite para este professor. Falando um pouco da ficha do professor, o único campo obrigatório nesta ficha será o código. Todos os outros campos já têm valores por defeito, que muitas vezes são aplicáveis, caso não sejam, podemos alterá-los. Como já vimos, podemos definir aqui os turnos letivos. O horário de almoço é ajustado aqui. No separador de preferências, então, podemos definir algo do género, clicar aqui em impossível e definir que o professor não pode ter aulas ao primeiro tempo da manhã. Vamos fechar, neste caso gravo e fecho, e vamos para turmas. Neste caso vou clicar no botão mais, como se fosse inserir uma nova turma. Em turmas, os campos obrigatórios são o código e o ano, que têm que estar preenchidos, e a partir daí já podemos gravar a ficha. Mais uma vez, temos os turnos letivos. Se eu quiser que a turma seja só noite, por exemplo, desativo o turno de manhã e tarde e ativo apenas o turno de noite. Passa a ter uma turma que é só noite. Também neste caso existe o separador almoço. E também aqui temos o separador preferências, onde eu posso especificar, por exemplo, que esta turma não tem aulas à quarta à tarde, pondo-o a vermelho. Fechar e não guardar. Vamos então ver salas. Vou clicar duas vezes, por exemplo, no ginásio, para abrir a ficha do ginásio. Mais uma vez, o campo código é obrigatório. E depois temos um campo importante aqui, que é o número de turmas. A maior parte das salas só tem uma turma, só podem ter uma turma, mas o ginásio, por exemplo, pode ter 3. Por exemplo. Significa que o programa vai nos deixar ocupar o ginásio 3 vezes até começar a dizer que o ginásio está ocupado. Por isso permite, por exemplo, 3 turmas ao mesmo tempo no ginásio. Vamos gravar, fechar. Vamos então para atividades. Mais uma vez clico 2 vezes numa atividade, neste caso CN. O nome da atividade está aqui no campo código. O código muitas vezes é o nome amigável de um item, neste caso das ciências, CN. Temos aqui abaixo a carga horária, que é um campo importante no DCS horários. Portanto, se eu abrir aqui, temos aqui vários exemplos de cargas. Temos o exemplo típico do 2+1. Esta carga 2+1 indica-nos então que são 3 tempos. 2+1 são 3, portanto são 3 tempos na semana, em que 2 tempos são uma aula só, portanto uma aula dupla, e depois há mais uma aula de um tempo que vai acontecer também na semana. O facto de ser 2+1 indica também que são em dias diferentes da semana, de preferência com um dia livre de intervalo. Existe um vídeo específico sobre carga horária que devem ver. Os dados destas fichas são disponibilizados pelo programa através do menu direito do rato em várias partes do programa, portanto é boa ideia utilizarem o botão direito em cima de listas, aulas, etc., para poderem aceder a estas fichas. Existe também um vídeo sobre tabelas e fichas de dados que devem consultar também. Vamos fechar aqui, não guardar. Vamos fechar as tabelas. Quando terminarmos de inserir todos os dados em tabelas, todos os professores, todas as turmas, etc., estamos preparados para começar a fazer os planos curriculares. Clicamos então no botão Planos Curriculares. Estamos em Planos das turmas, portanto, turmas à esquerda, disciplinas da escola à direita. Clicamos em cima em Professores e então temos os professores à esquerda e o serviço por distribuir apareceria aqui à direita, que ainda não existe nenhum, mas daqui a bocadinho já vamos ver. Vamos voltar para turmas e vamos começar a construir o plano curricular do 7º A, por exemplo. Clico no 7º A e do lado direito basta clicar 2 vezes em disciplinas. Reparem que à medida que eu clico 2 vezes, elas aparecem no painel central, porque já estão atribuídas a esta turma. E também a barra gráfica da turma vai começando a crescer, bem como o número. Este número aqui será o número de tempos por semana para esta turma. Portanto, continuando aqui, acho que já inseri aqui, ok, não interessa. Vamos clicando e reparem que já temos 20 tempos por semana nesta turma. Reparem também que a coluna professor não tem ninguém, ou seja, não há nenhum professor ainda a lecionar estas disciplinas. Uma forma de o fazer é clicar 2 vezes na linha e aparece a ficha da atividade
e aqui podemos escolher um professor. Basta clicar 2 vezes no professor, aqui no campo, e escolher um. Aqui também existe a possibilidade de alterar a sala específica ou a carga horária para esta disciplina que vai afetar só esta turma, e quando estivermos satisfeitos com estes dados, clicamos em gravar. Reparem que o Manuel já está atribuído à geografia do 7º A. Indicar os professores desta forma seria um bocadinho lento, portanto existe um método mais rápido de o fazer, que é indo para os planos dos professores, clicamos aqui, e se repararmos o Manuel já tem 2, porque nós atribuímos há bocadinho. Se eu quiser atribuir mais trabalho ao Manuel, no serviço a distribuir, que agora já existe, porque já colocámos algum serviço, neste caso no 7º A, eu basta clicar 2 vezes e esse serviço passa a estar atribuído a este professor. Reparem também que do lado direito a disciplina saiu do serviço por distribuir. Se eu clicar no outro professor, clico novamente 2 vezes e estou a atribuir mais aulas a este professor, vou para outro, clico 2 vezes e o processo é este, é rápido. Pronto. Neste momento, se os nossos horários consistissem só nisto, todo o serviço tinha sido distribuído. Também nos planos curriculares dos professores temos as barras gráficas, que nos dão uma indicação gráfica da quantidade de trabalho que o professor já tem, e temos o número que nos dá o trabalho semanal do professor. Vamos voltar para planos das turmas. Se tivéssemos que definir os planos todos desta forma, mesmo com os duplo cliques, não seria muito rápido, e há uma particularidade nos planos. Por exemplo, o plano do 7º B vai ser parecido ao do 7º A, pode ter pequenas diferenças, mas provavelmente será mais rápido copiar o plano do 7º A para os 7º anos e depois fazer pequenos ajustes em cada uma das turmas. Como é que copiamos? O botão direito do rato. Quando clicamos nele, temos aqui várias opções para esta turma. Uma delas é copiar o plano curricular. Se eu selecionar essa opção, posso marcar então o 7º B, 7º C, 7º D e fazer OK. OK, outra vez. Reparem que as barras ficaram todas iguais, bem como os números, portanto, se eu for para o 7º B, vamos ter exatamente o mesmo plano, 7º C, 7º D, incluindo os professores. Muitas vezes podemos não querer copiar já com os professores definidos, ou podemos querer copiar só com alguns. Portanto, professores que se repetem nas várias turmas, dá jeito de copiar, os que não, dá jeito de definir depois. Existe outra informação que geralmente é necessário indicar, quase sempre, que é os simultâneos, que é um conceito que o nosso programa tem, que aplica-se, por exemplo, a disciplinas como inglês e francês, em que metade da turma está a ter inglês e a outra metade está a ter francês. Mas essas duas aulas ocorrem ao mesmo tempo, daí o nome simultâneo. Apesar de ser um desdobramento, elas ocorrem em simultâneo. Então tem que ser criados esses simultâneos para que o plano fique completo. Existe um vídeo específico sobre os planos curriculares que também explica os simultâneos, que poderão ver se tiverem dúvidas nessa área. Recuperamos um ficheiro que já tem os planos completos. Terminados então os planos, passamos para horários. Vamos clicar então no botão horários. É aqui que podemos consultar e alterar os horários das turmas, professores e salas. À esquerda, mais uma vez, temos neste caso as turmas, como em planos. Aqui também temos a lista à esquerda com turmas. Se mudarmos para professores, em cima, passamos a ter os professores. E se formos para salas, passamos a ter as nossas salas à esquerda. Voltando a turmas. Quando clicamos num item, neste caso numa turma, o plano curricular resumido dessa turma aparece logo ao lado, aqui à direita. E o horário apareceria no editor, no meio. O editor de horários permite-nos construir também de forma automática horários. Podemos até começar por mostrar essa parte. Basta clicarmos no botão Auto, em cima, no modo trabalho. Ele aqui dá-nos um aviso, fazemos OK. Parece que está tudo na mesma, mas na prática não está. Neste modo, podemos clicar 2 vezes numa turma, ou num professor, ou sala, e o seu horário é construído automaticamente. Basta clicar numa turma, vamos por exemplo clicar aqui no 5º A 2 vezes, e o horário foi construído. Vamos por exemplo clicar 2 vezes também no 5º B, e o horário foi construído também. Se formos para professores, a mesma coisa se aplica. Se clicar 2 vezes aqui no Augusto, o horário do Augusto é construído. Ana Matos, por exemplo, também 2 vezes, e o horário foi construído também. Voltando a turmas, reparem que algumas turmas têm um círculo azul muito pequenino, significa que algumas aulas já estão colocadas, não todas. Isto foi porque construímos horários daqueles 2 professores que tinham estas turmas. Temos também aqui uma turma com círculo verde, o 5º B, significa que todas as aulas desta turma já estão colocadas.
mas podemos também colocar as aulas manualmente no tempo que nós quisermos. Vamos, por exemplo, escolher aqui o 8º A, que não tem nenhuma aula, e vou escolher uma disciplina aqui no plano curricular e depois clico 2 vezes num tempo verde. Um tempo verde significa que não tem qualquer problema para a colocação da aula, o programa valida isso. Clico 2 vezes e temos a geografia à segunda-feira de manhã. Podemos também mover as aulas, eu posso clicar e arrastar, e então arrasto para outro tempo, escolho que é para mover, e a aula passou a estar à quinta-feira. Existe também uma vista global do horário, que podemos aceder no botão global. Neste modo, cada horário é mostrado numa linha. Pode ser utilizado para a otimização manual dos horários. Vimos que aqui no editor de horários podemos construir automaticamente um horário de cada vez, clicando 2 vezes na turma, ou, por exemplo, ou no professor. Aqui também é possível construir automaticamente e depois manualmente, ou seja, colocando uma aula num tempo, como vimos há bocadinho, mas temos outra forma de gerar automaticamente horários, que em teoria cria todos os horários de uma vez. Vamos limpar os horários que já temos. Ok, voltamos a não ter horários. Já não vemos aulas colocadas, nem vemos círculos nenhuns em nenhuma turma, portanto não há nenhum horário feito. Vamos então sair do editor e vamos clicar no botão automático. Vamos manter aqui a opção das atividades a colocar em 0, que coloca todas as aulas em simultâneos. Neste passo podemos configurar a ponderação. A ponderação é o peso que uma determinada regra ou preferência tem para o gerador automático. Temos aqui estes sliders que me permitem aumentar ou reduzir a importância, neste caso, das aulas bissemanais em dias seguidos. Se eu quiser que o programa nunca viole esta ponderação, esta regra, eu clico na caixa à esquerda e passa a ser, para o gerador automático, impossível de violar esta regra. Em alternativa, eu posso também pôr a barra toda para a esquerda e fica a 0 e o programa não vai ligar nada a esta regra. Se eu avançar, temos também ponderações para a turma, várias regras em relação à turma. Seguinte, a mesma coisa para professores. Por exemplo, temos aqui respeitar tempos inconvenientes, é um exemplo que nós às vezes damos, em que tem um determinado peso e o programa pode ou não utilizar aqueles tempos que marcamos como inconvenientes, mas se nós marcarmos a caixa, assinalarmos a caixa, significa que o programa não pode colocar aulas em tempos inconvenientes. Ou seja, neste caso, os tempos inconvenientes ficam a valer o mesmo que os impossíveis. Pronto, pode dar jeito para alguns testes, mas neste caso vamos desligar e vamos manter como estava. Vamos avançar, temos aqui outras regras e outras preferências. Seguinte, e temos aqui as opções finais, que podemos também ajustar se necessário. Neste caso vamos só iniciar o gerador, vamos dizer que sim, e já está, ele já gerou os horários. Ok, e fechar. No final da geração automática, é claro que devemos ir consultar os horários que foram gerados. Pode ser necessário fazer alterações, podem não ter sido todos colocados, etc. Vamos só mostrar aqui 2 ou 3 casos. Existe também um vídeo específico sobre colocação automática e manual de horários que poderão consultar. Quando os horários estiverem concluídos, podemos deixar de estar nos editores e podemos passar para a secção Output, que nos permite disponibilizar os dados. Por exemplo, aqui na impressora que diz horários, se eu clicar, vou escolher, por exemplo, turmas, e aqui eu vou poder disponibilizar os horários das turmas em papel ou em PDF, ou até para exportar para a internet. Nesta janela também podemos exportar para a internet, para publicar os horários online. Temos aqui o botão exportar que nos faz isso, mas vamos só exemplificar aqui um horário, vou visualizar. Aqui temos o horário do 5º A em formato de papel. Fechar. Reparem que nesta impressão de horários sai um horário por folha. Voltando à janela inicial, vou sair. Em oposição à impressora horários, temos a impressora com mapas. Neste caso aqui, eu vou também abrir, só para dar um exemplo rápido, do mesmo tipo de horários, neste caso turma. E eu posso, neste caso, marcar, por exemplo, todas as turmas e visualizar. E reparem que aqui é possível mostrar todos os horários. Pronto, isto depois pode precisar de ajustes, mas é possível visualizar todos os horários numa só folha. Esta impressão também é útil para, por exemplo, imprimir o horário de várias salas de um corredor ou de um pavilhão, por exemplo.
Na janela Output encontramos também o botão Gestor App, que quando clicamos mostra-nos esta janela que nos permite disponibilizar os horários na app, DCS Horários. Essa app é disponível gratuitamente nas lojas da Apple e da Google. Para além dos horários, é possível também disponibilizar nessa app o calendário de reuniões, de avaliação, de exames. Certos utilizadores podem ver salas livres também, entre outras funcionalidades. No essencial, nesta janela, apenas temos que clicar no botão Exportar Carregar App e o processo é feito automaticamente, não é preciso grande configuração para isto funcionar. Vamos sair daqui. Vamos agora mostrar, ainda na secção Output, a ferramenta de envio de e-mail. É extremamente simples de enviar os horários para os professores, basta marcar os professores à esquerda, escolher o tipo de e-mail a enviar, por exemplo, se for o caso do horário, escolhemos o horário do professor. Podemos assinalar esta opção também para adicionar um PDF e clicamos no botão enviar. O programa envia um e-mail para cada um com o seu horário. Neste caso vamos fechar. Por último, vamos falar um pouco da secção gestão, que inclui as várias ferramentas que são para utilizar regra geral já depois do ano letivo ter iniciado. Temos o botão ocupação, que é este botão aqui, por exemplo, que nos abre uma ferramentazinha que permite rapidamente saber, por exemplo, à terça-feira, às 10 horas, durante 60 minutos, que professores estão livres e ocupados. Basta clicar aqui em professores e ele mostra-nos professores ocupados e professores livres. O mesmo se aplica a turmas ou a salas. Neste caso, as salas ainda não estão atribuídas. Vamos fechar. Temos também o botão reuniões. A função principal desta ferramenta é mostrar-nos tempos em que os professores selecionados podem ter uma reunião durante o período letivo, com aulas a decorrer. Indicamos os professores que queremos reunir. Podemos fazê-lo de várias formas, por turma, por atividade, ou podemos ir aqui ao botão marcar e marcar manualmente alguns. Fazer OK. O programa já calculou tudo e já nos está a mostrar aqui uma grelha horária com indicações gráficas. Quando tem uma barra azul, significa que alguns professores estão livres e outros estão ocupados. Eu clico num tempo e em baixo vejo professores livres e ocupados à direita. Se clicar num tempo verde, todos os professores estão livres. Este seria um tempo ideal para reunir, por exemplo. Vamos fechar esta janela. A ferramenta Calendários de Avaliações serve para construir os calendários das reuniões de avaliação. O objetivo é minimizar o número de dias necessário para realizar todas as reuniões de avaliações de uma escola. Na prática, ele vai juntar turmas na mesma data e hora que não têm professores em comum. Ainda nesta secção temos também uma ferramenta de substituição de horários. Relembro que o programa tem uma ajuda integrada e também está disponível ajuda online. Para já é tudo e até ao próximo vídeo. Obrigado.